A coisa mais triste que existe é a pessoa viver sem se conhecer, viver em um mundo sem saber o porquê dele, porque julgaram que essa vida fosse verdadeira. E por fazer esse julgamento, criaram todas essas contradições com a vida. Daí é como estão vendo no mundo inteiro os tormentos como se multiplicam, por todos viverem sem se conhecer, viverem de aparências. Aparências são coisas que parece ser que é o que não é, como a vida de todos. Parece que é o que não é, e por não ser, de repente se acaba em nada. Está tudo muito bem, aparentemente, e de repente é surpreendido pelos desacertos do pensamento. Uma tucaia, um assalto, de repente está tudo bem e a casa cai por cima de você mesmo, como tem aí acontecido. Mas o pensamento está tão enfraquecido que as pessoas vê e esquecem dos exemplos que a natureza dá, chamando a atenção de todos, como lá no Rio Grande do Sul, ficou casas submersas e as pessoas pedindo por socorro em cima do telhado e o socorro não vem, porque aqui embaixo não existe socorro. É um socorro aparente, socorre hoje, mas amanhã não socorre. Socorre de uma coisa, mas de outra não socorre. Então, tudo por viver sem se conhecer. E no mundo inteiro está esse desequilíbrio, essa violência, esse desemprego, essa roubalheira, essa matança, essas guerras, tudo tem uma causa, porque não há efeito sem causa. E a causa é uma só, uma mudança de fase da natureza, que mudou da fase do pensamento para a fase do raciocínio. Agora, para que você tenha com quem contar e onde se agarrar, tem que se ligar à nova energia que está comandando a natureza agora, que é a energia racional, para você ter as orientações certas, para tudo correr certo em todos os setores da vida. Porque quem pensar dentro de uma fase que a natureza fez para raciocinar, está vivendo contra a natureza. E vivendo contra a natureza, está vivendo contra si mesmo. E vivendo contra si mesmo, nada dá certo. Acerta aparentemente, mas a aparência não é verdade. Então, é preciso urgentemente que todos passem a se conhecer para saber o que é que tem que fazer para deixar de assim ser um pensador sofredor imortal. Criaram a fase da imaginação, criaram um construtor desse mundo, um arquiteto criado pela imaginação variante, que foi preciso e necessário para preparar todos, que não existia ainda instrução de espécie alguma. E esse arquiteto criado pela imaginação nunca foi visto por ninguém, nunca falou com ninguém, porque todos viviam sem se conhecer e acreditavam em tudo que fosse feito e que fosse dito na época. Não existia Deus nenhum.
Então a natureza teve que criar uma forma para guiar todos, porque não tinha Deus, não tinha instrução de espécie alguma, não tinha letras, não tinha instrução de espécie alguma. Aí ela criou uma forma para guiar o povo, e essa forma foi o temor, para guiar todos que eram feras bravias. Então chegava aqueles mais sabidos e dizia assim, olha, você tem alma, e se você continuar fazendo as coisas erradas, quando você morrer, a sua alma vai parar na mão do demônio no fogo do purgatório. Aí a pessoa ficava com medo e obedecia à risca, para que sua alma fosse para o céu. Tudo por falta de se conhecer. Mas tudo isso foi preciso e necessário. Mas com o tempo, com a evolução da cultura artificial, os sábios, os profetas, os cientistas, os cultos, chegaram à conclusão de tudo isso foi feito e inventado na época para a preparação de todos, para quando chegasse a fase da civilização, a fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque você vive aqui, se você não souber como voltar para seu mundo de origem, você vai ficar aqui, porque não sabe como voltar. Morre, não sabe como voltar, fica aqui. Aqui aonde? Nas classes inferiores do animal irracional. Então não perca mais tempo. É do saber que todos precisam, mas do saber verdadeiro. Já foi dito. Conheça a verdade que ela vos libertará da rudez, do atraso e da ignorância. Porque ninguém vai salvar você. Quem vai salvar você é você mesmo, com o saber de Deus, que chegou agora, porque só agora que estão preparados para saber o que é que tem que fazer para se salvar. Por isso tem que saber morrer. Quem não sabe morrer está perdido. Mas saber morrer como? Porque se você morrer pensando, desce para as classes superiores. E morrer raciocinando, sobe para junto de Deus, para o seu estado natural de puro, limpo e perfeito. Então não perca mais tempo. Leia os livros Universidade de Encanto e estude para você saber o que é que tem que fazer para voltar a ser o que era, puro, limpo e perfeito. Não perca mais tempo, se dê a chance, faça o teste de Santo Tomé, de ver, não é ver para crer, porque a crença é do caduco, é ver para ter certeza. Não perca mais tempo. Está avisado.